Olá, galera, bom dia, boa tarde com vocês, tudo bem? Então, isso daqui, ó, é só mais uma recordação daquilo que você já sabe, mas quando a gente fala razão, a razão, gente, tenha sempre em mente que nada mais é do que a divisão. Acabou. Toda vez que falar razão, você substitui pela palavra divisão. Tá vendo? A sobre B. Acabou. Então ele fala assim, ó. Você já deve ter ouvido expressões como: de cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. O total sempre embaixo é sempre o total daquilo que você tem. E em cima é a parte e o todo, sempre. Então, por exemplo, ó, de cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. A razão é de 5 para 20, é de 1/4, na verdade, tá? Então, embaixo é o todo e em cima é sempre a parte. Aí ele fala, de cada 10 alunos, 2 gostam de matemática, 2/10. Um dia de sol para cada 2 dias de chuva, 1 de sol para 2 de chuva. Então, embaixo é sempre o todo e aqui é sempre a parte. E razão significa divisão, não esquece disso. Aí ele dá alguns exemplos de razão entre grandezas. Que ele fala, ó, a primeira grandeza e a medida da segunda grandeza. Vamos lá para outra tela para vocês entenderem o que ele está falando, que ele dá algumas situações para a gente. Então, assim, eu vou passar meio rapidinho. Então, a aplicação do conceito de razão. Por exemplo, o Cabral usa em escala, tá? Que é o comprimento do desenho, que é a parte, para o comprimento real, que é o todo. Então, aqui, a escala, vocês têm isso. Então, ele dá um exemplinho aqui, ele fala, ó, veja nesse mapa que a escala utilizada foi para cada 1 centímetro, equivale a 380 metros. Aí ele, lógico, para você ter um parecer, você tem que ter unidades diferentes. Aliás, unidades iguais, não pode ser diferentes. Então, aqui, ó, metro, metro tá aqui, decímetro, centímetro, 38 mil centímetros. Então, a escala de 1 para 38 mil, tá? Para cada 1 centímetro equivale a 38 mil centímetros. É isso que ele fala. Mas repara que isso daqui é a parte e esse é o todo. Esse daqui é o desenho e esse é o real. Então, você usa para escala, você usa a razão, que é a divisão, para calcular velocidade média, que é a distância percorrida pelo tempo do percurso. Aqui, como é velocidade, é distância pelo tempo. Então, a distância percorrida pelo tempo do percurso. Tá vendo? É divisão. Então, isso é razão, tá? É uma divisão. Vamos para o outro exemplo que ele dá para vocês aqui, ó. Ele é a densidade demográfica, velocidade média, que é o exemplo anterior. Você tinha a distância percorrida 120 quilômetros em 2 horas, ou seja, 60 quilômetros a cada 1 hora, tá? 60 quilômetros por hora. Então, a razão você usa aqui. Você usa em densidade de um corpo, que é a massa dividido pelo volume, tá? E você usa em densidade demográfica também na parte do Cabral, que é exatamente, ó, o número de habitantes pela área. Então, isso daqui é o número de habitantes que existe pela área em quilômetros quadrados. Então, ele dá um exemplo aqui para a gente aqui embaixo. Ele fala, ó, densidade demográfica. Existe 100 mil habitantes por 5 mil quilômetros quadrados. Hora que você divide 20 mil habitantes por quilômetros quadrados. Então, ele quis dizer para vocês que toda razão é uma unidade sobre a outra. É divisão de uma unidade sobre a outra. Quando é da mesma categoria, que nem de 20 pessoas, 5 gostam de matemática, você está falando ambos de pessoa. Então, é a parte pelo todo. Já a densidade demográfica é habitantes por quilômetros quadrados. Densidade corpórea, que eles falam, é a massa pelo volume, tá vendo? Então, velocidade média é quilômetros por hora, são unidades diferentes, tá? Mas é razão porque é divisão uma pela outra. Aí ele deu um exercício para vocês, tão bobinho resolvido, gente, mas tão bobinho, que eu gostei, né? Foi o único que eu gostei até agora. Ele fala o seguinte: diante da hipótese do comprometimento de qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos,
Os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Tem 5, vai escolher 4. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes, em miligramas, que não são capturados por cada filtro de diferentes períodos em dia, como segue. O filtro 1, 18 miligramas em 6 dias e assim por diante. Ao final, descarta-se o filtro com maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias. Então, a razão é a divisão entre quem? A razão entre a medida da massa, que está aqui, massa, miligramas, e o número de dias não capturados. Então, por exemplo, vamos lá, o filtro 1, eu tenho 18 miligramas em quantos dias? O filtro 1 é 18 miligramas em 6 dias, ou seja, 3 miligramas por dia, tá? O filtro 2, 15 miligramas em 3 dias. Isso daqui dá o quê? 5 miligramas dia. O filtro 3 é 18 em 4. A hora que a gente divide vai dar 4,5. 4,5 miligramas dia. Aí ele fala o filtro 4, que está aqui, é 6 miligramas em 3 dias. 2 miligramas por dia. E o último filtro 5 é 3 miligramas em 2 dias, ou seja, 1,5 miligramas dia. Aí ele fala assim, que no final descarta-se o filtro com maior razão, ou seja, maior resultado da divisão entre a massa dos contaminantes que não são capturados e o número de dias. Aí ele fala, o filtro descartado gente, qual deles é o maior? Por favor, fala para mim. O 2, a razão é maior, razão é a divisão. Então, esse filtro 2 aqui, ele é descartado porque ele não é bom. Ele deixa que passe o que ele está falando aqui, a qualidade da água que contém as bactérias e o filtro não vai conseguir pará-las, tá? Capturá-las, na verdade. Então, qual que é o filtro que vai ser descartado? O 2 é aquele que tem a maior razão, ou seja, o resultado, que é o maior resultado da divisão entre a massa e o número de dias. Então, esse daqui é descartado, é o filtro 2, tá? Esse daqui, legalzinho, facinho. Agora, eu preciso que vocês tentem fazer o exercício 1, 2, que fala de escala até 1, 2 e 3, tá? São exercícios que não são difíceis, dá para vocês fazerem sossegados os 3, tá bom, gente? Então, hoje a aula, graças a Deus, foi curtinha. Até a próxima aula. Vê se vocês fazem os exercícios. Beijos!